Piang, eu fui incumbido da honrosa tarefa de mediar esta mesa, composta pelo Hector Villerca, pelo João Vilar e, como vocês podem ver, o Marcos Boldarini, que deverá chegar aqui em alguns minutos. Eu estou muito agradecido à Casa da Arquitetura, com a devida pronúncia, e a Flip pela lembrança do meu nome, pelo convite. E cumprimentar os curadores, Nuno Sampaio, Guilherme Wisnik, Fernando Serapião, pela escolha do tema, um tema tão interessante, que é esse que temos na programação, Sentimento na Sola do Pé. Eu não sei se terá sido a intenção da curadoria, mas essa expressão, sentimento na sola do pé, ela me remete imediatamente a uma metáfora das ciências sociais, que é votar com os pés, que é uma expressão que foi cunhada lá pelos anos 50 por um economista que se chama Charles Tibalt. O Charles Tibalt é um economista que morreu muito precocemente, aos 43 anos, em 1968, e ele dizia basicamente o seguinte, a ideia, eu vou simplificar, ele dizia o seguinte, que as pessoas podem escolher os bens públicos, os bens coletivos, de duas maneiras, com as mãos, pelo voto, né? Ou com os pés, votando com os pés, que significa as pessoas caminharem para os locais onde houvesse uma cesta de bens coletivos, bens públicos que fossem do seu agrado. Então, ou as pessoas votam com as mãos indo para as urnas, escolhendo os políticos e as políticas que lhes agradem, né, ou que lhes agradassem, ou então, não dando certo isso, acho que isso é uma metáfora muito apropriada para os dias de hoje, se os políticos e os políticos não lhes agradassem, eles poderiam, então, caminhar com os pés e escolher os seus lugares votando com os pés. Essa é a alegoria, essa é a metáfora. E eu não sei se a curadoria pensou nisso, é uma metáfora clássica das ciências sociais, que gerou uma série de linhas de pesquisa, né? Muito apropriado, enfim, acho que esse traslado do votar com os pés e o sentimento na sola dos pés são coisas muito paralelas, evocam esse sentimento na sola dos pés, né? E é um traslado do mundo das ciências sociais para o universo dos projetos, né? E acho que não temos três melhores representantes, o Hector, o João e o Marcos, agora sim, né, que traduzem isso com tamanha propriedade em seus projetos. Como vai? Que traduzem com tamanha propriedade essa possibilidade de a gente sentir com a sola dos pés e escolher esses lugares tão maravilhosos que eles souberam criar ao longo das suas trajetórias, que são legados para nós. Me estendi demais, eu queria apenas fazer um pouco dessa introdução, agradecer a presença de todos e passar a palavra aos nossos apresentadores. Quem gostaria de começar? Temos uma ordem. Desculpe. Hector, você gostaria de começar? Bom, eu sou o primeiro a dar o pontapé inicial. Só tenho 10 minutos, não? Por favor, sim. Mas fique à vontade, temos uma certa flexibilidade, temos como teto o horário das 13h30. Eu estou imaginando que haverá muitas perguntas, né? Então, eu acho que o espaço de debate será muito interessante e rico e, de fato, convido a todos para que nos provoquem, não a mim, mas eles, né? Bom, eu não tenho realmente preparado nada especial para dizer hoje. Mas a primeira coisa que pensei hoje de manhã e eu coloquei algumas imagens aqui para simplesmente acompanhar essas ideias. Nós, posso dizer que perdimos o trem da história, lamentavelmente. Eu, um tempo atrás, estive pesquisando a Alemanha depois da guerra. Ele teve uma destruição
eu tive que reconstruir umas 500 a 600 mil habitações. Nós aqui no Brasil, em um plano absolutamente inédito, historicamente extraordinário, porque é uma coisa que, quando a gente vê os números, é difícil de acreditar, foram construídos 3 milhões de habitações. 3 milhões de habitações. Aí a gente se pergunta, bom, o que mudou para o Brasil construir 3 milhões de habitações? Tecnologicamente, nós tivemos um avanço, digamos, nos procedimentos construtivos, nos sistemas. Não, absolutamente zero. Do ponto de vista, digamos, da construção da cidade, tivemos um avanço do ponto de vista social, do ponto de vista sociológico, da compreensão de lo que significa habitar. Como, por exemplo, a Alemanha o fez no ano 51, em um congresso no qual ele debateu assuntos diferentes, o que significa habitar. 3 milhões de casas merecia, pelo menos, que nós, arquitetos e urbanistas, que fomos praticamente aleijados de um processo, não tivemos essa ocasião de debater e ter um conhecimento ampliado e profundo sobre o que significa realmente construir 3 milhões de habitações. 3 milhões de habitações significa 12 milhões de pessoas. Isso é praticamente construir várias cidades. Não? No entanto, o resultado é bastante triste, não? Porque o Brasil não melhorou construindo tudo isto. Não melhorou em nenhum aspecto, nem nos aspectos urbanos, nem tecnológicos, nem de arquitetura. Então, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, bom, sim, ficaram preocupadíssimos com a qualidade da arquitetura que estava sendo feita. Então, o que decidiram? Decidiram aumentar de uma maneira bastante exagerada os índices, números, exigências, mínimos. Bom, eu acho que com isso a gente não melhora as arquiteturas, o urbanismo, não melhora absolutamente nada. Os números são apenas números. Então, nós construímos, o Brasil construiu um problema para o futuro, mas um problema que pode ser nefasto, realmente, e que o pior é que isso é difícil de corrigir. Ampliamos nossos subúrbios com depósitos de casas. Não? Isso é triste de ver. E os arquitetos ficamos fora desse processo com raríssimas exceções. Em raríssimos momentos, nós arquitetos recebemos encargos, às vezes mais ou menos importantes, mas ficaram como pontos que foram realmente uma coisa curiosa. Não? Por exemplo, os nossos projetos, nós fizemos um projeto que teve muito sucesso em tudo, foi exposto nacionalmente, internacionalmente, reconhecido. No entanto, isso que nós fizemos, que só estamos referindo ao conjunto Santo Amaro, foi, na verdade, um certo fracasso. Mas fracasso por quê? Porque
porque esses projetos se transformaram em uma coisa tão pontual que é quase, digamos assim, um projeto de denúncia, no qual a gente propõe, diz o que poderia ser feito. Então, o que acontece? Nas áreas em onde nós construímos, tivemos a sorte de construir, se transformou, são invadidos pela população do lugar, porque nós fizemos um parque, fizemos reconstruímos uma nascente que tinha sido tampada. Então, o que acontece? Todo o entorno invadiu esta área e hoje, praticamente, isso que nós construímos, que era um pedaço de cidade, né, reconectando os sistemas viários que fazem uma harmonia com o entorno, se transformou em um condomínio fechado. E isso realmente, eu acho isso escandaloso. Bom, não sei se já cheguei aos 10 minutos. Eu não cronometrei, eu não tenho essa... Mas quem está cronometrando? Não, acho que deve ser aberta. Aberta é a dona do tempo hoje. Então, mas eu gostaria de, enfim, se me couber, fazer um rápido comentário já, desde logo, sobre a sua largada, que acho extraordinária, né? Enfim, chamando a atenção para, talvez, a dramaticidade dos tempos atuais, né? A gente não faz disso um evento festivo, né, celebratório, enfim, que a gente fica mostrando as belezas dos projetos, mas a gente questiona a validade deles, isso é uma coisa muito interessante. Complementando seus números, o que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que do espaço de 2009 a 2017, o Brasil gastou na política Minha Casa Minha Vida o equivalente, exatamente o equivalente, ao que os Estados Unidos gastaram no pós-guerra, pós-segunda guerra, no Plano Marshall. O Plano Marshall, em dinheiro atualizado, são 110 bilhões de dólares, o dinheiro que foi utilizado pelos americanos para reconstruir a Europa. Nós, em 9 anos, gastamos 350 bilhões de reais para construir isso que o Hector descreve, uma distopia, né? Tivemos uma oportunidade perdida. Acho que esse seu slide é extraordinário, porque, enfim, tivemos a possibilidade de construir algo com conhecimento, não só de arquitetos e urbanistas, mas cientistas sociais, dos economistas, do mercado, enfim, da sociedade, inclusive, participativamente, mas criamos o que é uma distopia urbana. A gente jogou as pessoas onde justamente não há cidade, não criamos cidades. Os projetos que temos aqui são exceções, talvez, né? Enfim, estamos justamente criando essa possibilidade de escolher esses lugares, porque, de fato, eles criam um novo tecido urbano. Mas essas pessoas que estão morando nesses lugares distantes, hoje eles votam aos políticos, em 10 anos, como acontece na França, nas periferias, eles atiram nos políticos, e não só nos políticos, na população, eles jogam carros, enfim. São polos de ódio e de ressentimento social. Uma coisa para a gente pensar, não é? Como faz para reverter esse volume? São 4, 5 milhões de unidades no Minha Casa Minha Vida apenas, que foram construídos. Em forma de distopia, algumas das exceções, claro que houve, mas são exceções, que mais confirmam a regra. Mas eu devolvo a sua palavra, por favor. Eu passaria a palavra aos colegas. Ele chegou por último, não pode ser o primeiro. Não tem moral nenhuma para pegar no microfone. Bom, o copo do Hector está meio vazio. Estou dizendo que o teu copo está um pouco vazio. O meu está um pouquinho mais cheio. Talvez por isso, olha, confesso que eu não conhecia como é que é? Vivão Vivendo. Entrei na internet para ver como é que era, ouvi a música do Racionais, tive dificuldade até de entendê-la. Aí procurei a letra e, lendo,
Pois bem, fica aí com uma frase que é, de alguma maneira, uma metáfora também. Diz, está tudo aí para nós. É só saber chegar. Essa é, digamos, a minha parte de bebida que está sobrando no copo e está faltando no dele. É só saber chegar. Veja, eu acho que, em primeiro lugar, um prazer imenso de estar com vocês aqui. Preferiria que o salão tivesse lotado, vocês também, eu acho. Porque, na verdade, é um encontro, enfim, dessa quase seita que somos, não é? De gente que gosta, acima de tudo, gosta de arquitetura. Você eu conheci muito tempo atrás, quando visitei o Uruguai e me mostraram trabalhos do Héctor Villieco que você deve ter feito com menos de 35 anos. E você eu não conhecia. A única coisa que eu tenho como registro é o Cantinho do Céu, que eu sempre admirei como projeto. E de você ficou aquela coisa do Uruguai, uma arquitetura muito europeia, muito culta. E depois acompanhei os primeiros trabalhos teus, nos quais eu fixei o Rio das Pedras. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estarmos aqui, que nos oferece e nos brinda a Casa da Arquitetura. E a visita a essa exposição, bem recentemente, no começo de outubro, me permitiu uma viagem extraordinária. Quase 100 anos de arquitetura. Gente que sempre ouvi falar, mas nunca conheci, e que desde cedo fizeram parte, digamos, quase que do meu entorno familiar. Me lembra um pouco um filme que uma vez vi, nunca mais vi, que é algo assim como Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Um filme lindo, Nova York, uma escritora que se corresponde com um livreiro inglês. E essa sensação eu sempre tive em relação a muitas figuras da arquitetura brasileira, muitas. Arquitetura brasileira. Visitando a exposição fica mais claro ainda, apesar de que muitos dos projetos que estão lá você conhece, fica mais claro ainda uma questão que é: que arquitetura brasileira? É um país muito plural, é um país muito diverso, e é um país que tem todas as arquiteturas que podem caber num país desta dimensão. Nossa, fazia muito tempo que eu não via a Chesf do Assis Reis, e fiquei encantado de ver. Trouxe uma cola, porque aos 78 anos a memória é fatal, né? E fiz uma lista que eu não vou ler, mas, enfim, fui anotando as personagens desta enorme família de arquitetos. Resistentes todos, e provavelmente com muitas decepções. Mas é o país que nós temos, e que nunca foi muito diferente disso. Na verdade, a gente ainda tem, e acho que por algum tempo será assim, uma marca, uma carga de termos tido a escravidão, da qual a gente só saiu há menos de 200 anos, ou algo por aí. Havia alguns filmes nessa exposição que te colocavam diante de questões extraordinárias. Por exemplo, havia um filme sobre a construção da Igreja de São Francisco, na Pampulha, do Oscar Niemeyer. E vendo o filme da construção, isso é 45, se não me engano, deve ter ficado pronto em 46, aí, 42.
Ué, 2 anos, você tinha 2 anos de idade, Hector, em 42. Eu também, tá? Não, os trabalhadores não tinham nem Havaiana, porque a Havaiana não existia em 42. Estavam descalços. E não tinha Munk, não tinha grua, não tinha absolutamente nada. Tinha roldana e corda de poço para carregar sacos de areia. Eu nem sei como é que nós fizemos isso tudo. Eu digo nós porque eu me sinto parte desse time. Todos nós nos sentimos de alguma maneira. E olhando desse lado, até que acho que algumas coisas realmente melhoraram e muito. Eu também acho que perdemos muitas oportunidades. Mas eu acho que toda essa exposição é de gente com obras que são extraordinariamente otimistas. E acho que, se tivemos muitos fracassos, certamente tivemos muitíssimos êxitos. Eu ficaria para depois, se tiver um debate, mas queria ser mais breve. Eu não vou ler essa lista porque é impressionante, mas não são tantos. Eu estava começando a anotar coisas que me impactaram muito de rever nessa exposição e que iam até meus contemporâneos, nos quais você, o Hector, principalmente está incluído. Vários colegas já não estão mais aqui. João, eu diria que você causou uma enorme curiosidade em relação à sua lista. A minha lista? Você não falar deixará um grau de suspensão elevadíssimo aqui e tensão na sala que nós não suportaremos. Olha, eu vou começar por algumas mulheres. Opa! Porque, veja, quando eu vi o Pedregulho, eu imediatamente me lembrei da Carmen Portinho. Na hora. E que muita gente talvez não saiba, foi uma líder feminista de primeira hora no Brasil. Mas está lá, o Pedregulho. Me chamou muitíssimo a atenção ver de novo o Severiano Mário Porto, na pousada da Ilha de Silvas, o Assis Reis, já falei, o Acácio Gil Borsoi. O Acácio Gil Borsoi, que mais tarde eu conheci com a Janete Costa, figura extraordinária. Extraordinária. Gostava mais da Janete Costa do que do Acácio Gil Borsoi, para dizer a verdade. Mas, enfim, o Acácio faz parte, de alguma maneira, ele se interessou por muitas coisas pelas quais eu também me interessei. E gostaria de destacar o Cajueiro Seco, feito no primeiro governo de Arraes. E lembrar também que o Arraes foi arrastado pelas ruas do Recife. Óbvio, tem gente que quase convivemos. O Franz Kepp foi meu professor, um alemão muito bom. Deixou uma obra maravilhosa na cidade de São Paulo. Hoje, mais do que antes. Mais do que antes. É o meio vazio que o copo dele está. A gente precisa sair para beber um pouco, você e eu. Hein? O Sérgio Bernardes, com quem eu trabalhei. Uma figura incrível. Uma obra importantíssima. São Cristóvão. Minha lista é grande, hein? Joaquim Guedes, também trabalhei. Aprendi demais. E eu tenho muito claro, acho que eu sempre tive, acho eu, uma certa sorte e algum feeling, porque como estudante eu queria aprender com os arquitetos que, no meu entender,
tinham sabido construir. E foi um choque sair do Sérgio Bernardes e trabalhar no Joaquim Guedes, 2 anos em cada um. Olha, fui professor quase que a vida toda. E na sala de professores do Mackenzie foi um prazer imenso conviver com Pedro Paulo Saraiva, uma das pessoas mais cultas em arquitetura que eu conheci. A Lina Bardi está na lista, com certeza. E os meus contemporâneos, dos quais nós estamos vivos ainda, mas tem o Eurico Prado Lopes, magnífico, o Luiz Teles, os 2 juntos fizeram o Centro Cultural São Paulo, o Zé Magalhães Júnior. Ainda hoje cedo estava revendo as perspectivas do primeiro prêmio no concurso da Paulista. Bom, olha, a lista é maior do que isso. Acho que é um panorama excepcional? É um panorama excepcional. Essa exposição, por outro lado, deixa de lado muitas coisas importantes, mas reúne coisas importantíssimas, por outro lado. Não vejo isso como um balanço negativo, Hector. Por outro lado, é indiscutível que um país que 200 anos atrás ainda tinha escravos não poderia ser muito diferente do que é. E com uma elite que a gente conhece, mais ou menos, sabe como opera, como trabalha, e, sem dúvida nenhuma, no conjunto, somos um povo razoavelmente oprimido, uns infinitamente mais do que outros. Mas, enfim, poderíamos depois discutir mais, né? Vamos sim, com certeza. E eu acho que, desde logo, antes de passar para o Boldarini, acho que fica essa questão do balanço, né? Temos uma tensão aqui com relação ao balanço. O balanço é positivo, o copo está mais cheio ou está mais vazio? E talvez uma pergunta que fique, e a gente possa, talvez, explorar juntos, na medida em que a gente tem processos que deram certo e que deram errado, o que fizeram os processos que deram certo dar certo? Né? Isso é uma grande pergunta que eu me faço todos os dias no contexto mais urbano, né, na escala urbana. Que escalas que deram certo? Quais são os agentes da sociedade que fizeram com que as coisas que deram certo estivessem presentes? Quais são eles? Né? Acho que essa é uma pergunta, inclusive aplicados aos projetos extraordinários, enfim, que a gente tem. Eu acho que o projeto Santo Amaro, você fala com uma certa dor, assim como talvez vocês tenham visto, né, que o projeto Casa Paulista foi retratado na Folha de São Paulo, em primeira página, uma foto que eu nunca vi tão grande, maior que até do Bolsonaro, que foi eleito, né? Mas retrata essa falência de uma cidade que se pretendeu aberta no centro de São Paulo, na Praça de Júlio Prestes, e está hoje murada, não só com muros, mas com um arame farpado, né? Quer dizer, como é que uma coisa que se pretendeu tão certa ainda está dando tão errada, e se é que ela pode se tornar certa? Né? São questões que a gente se faz, e o projeto que é emblemático da obra do Boldarino, que é o Cantinho do Céu, que é uma coisa extraordinária, como é que fez para dar certo? Ele está dando certo ainda? Como é que são as condições que fazem com que haja um sentido de permanência em relação às coisas que são bem concebidas na sua origem? Muitas delas são bem concebidas na origem, degringolam alguns meses depois, alguns anos depois, né? Mas eu deixo isso como caldo para a nossa conversa depois, e deixo a palavra com o nosso atrasado. Bom, boa tarde. Mais uma vez peço aqui desculpas pelo atraso. Enfim, desculpa aos colegas de mesa, Felipe. Bom, na lógica do meio cheio, meio vazio, assim, há algum tempo veio tentando... eu trouxe um pouco umas imagens do Cantinho do Céu, vou passar rapidamente, mas é um pouco na lógica da continuidade da nossa conversa, mas o exercício do pessimismo ou o exercício do otimismo, ele sempre nos leva a situações quase conflituosas, né? O pessimismo é importante, tem lá seu charme, né? O Saramago colocava "vinde a mim os pessimistas" e tudo mais, e sempre nos coloca nessa condição de guerrilha,
mas também tem lá seu charme, esse pessimismo excessivo, né? Já o otimismo talvez seja necessário para ele uma energia muito maior, porque concordo com o Hector, assim, não é possível que após tantos anos de políticas construídas e constituídas mal avaliadas, cheguemos à situação recente de produzir 3 milhões de unidades sem nenhuma condição urbana, né? Sem nenhuma reflexão sob o ponto de vista das... Nenhuma talvez seja um exagero, mas avaliando do ponto de vista do atacado, né? De como essas coisas aconteceram nas cidades. E aconteceram de maneira vertical, aconteceram sem o alinhamento com as questões do planejamento, sempre sob a lógica da política e sob a lógica da constituição de políticas setoriais que não tinham o desenvolvimento urbano ou o desenvolvimento nacional como uma tônica. Então, de fato, perdemos. Mas, ao mesmo tempo, acredito que algumas experiências são exitosas e são muito importantes. Acho que, enfim, né, temos lá no escritório sempre a postura de observar o trabalho dos parceiros, enfim, tem 2 referências aqui comigo, e acho que é importante que a gente aponte para algum lugar. Bom, é um merchandising de primeira, né? Faltou teu... Bom, mas de qualquer maneira, do final para o começo. Oi? Para cá? Bom, então está de trás para frente a sequência, rapidinho. Então, só um pouco para a gente entender, né, o que é a dificuldade e a complexidade de atuar em contextos como esse. O Hector conhece muito bem, uma foto da favela de Paraisópolis, já com alguma defasagem, mas ela dá um pouco conta da expressão do que é essa cidade que se constitui aí, as várias partes e tempos nessa sobreposição complexa e processos de adição, subtração, enfim, a soma dessas partes todas. E óbvio que há uma clareza de que nem tudo deu certo, ou talvez as políticas colocadas não tenham dado conta de atender grande parte dessa população que habita as cidades, em especial das regiões metropolitanas. São Paulo e as cidades da região de São Paulo têm a ordem de 30% a 40% de algum tipo de problema fundiário ou físico, efetivamente, para além das questões críticas, sociais, econômicas. Então, acho que esse é um contexto sob o qual a gente tem aí cerca de 1.500 ocupações irregulares em São Paulo. Então, há muito trabalho por ser feito e essa enormidade de dinheiro poderia ter sido destinada para essas condições, as quais a gente tem observado há muito tempo que são a maneira das pessoas com menor capacidade de acesso ao mercado legal de construírem a sua opção de moradia. E isso reverte naquilo que temos como nossas cidades, ou parte delas. Então, esse é um enfrentamento, né? E, ao mesmo tempo que há uma dificuldade, do ponto de vista da atuação nossa, há também um grande conjunto de oportunidades que vão colocar, ao longo dessa atuação, dos processos, da execução das políticas, possibilidades de diálogo com o poder público, com as formulações. Então, o que eu acho que falta também para nós um pouco é inserção política, né? Os escritórios de arquitetura, quando entram nesses processos, eles têm uma inserção muito pontual. Eles estão ali, provavelmente, da parte mediana para a final das políticas públicas, onde grande parte das decisões já foram tomadas, né? Então, a nossa capacidade de influir e de contribuir talvez não venha sendo amplamente escutada. Há um momento onde a gente vai observar em São Paulo alguma condição de poder enfrentar essas questões, né, que são de toda a ordem, saneamento, ausência de recursos, econômicas, ambientais, sobre os quais a gente pode, enfim, né, com os planos e projetos, a nossa medida, constituir alternativas que dialoguem diretamente com isso que é a cidade efetiva que temos, né? Zona Sul da cidade de São Paulo, a área de Manancial,
habitam 2 milhões de pessoas, né? Então, a experiência mais recente de produção de habitação lá é um conjunto de 3.800 unidades que está sendo entregue agora na mesma reprodução do modelo da pior arquitetura ou da pior tentativa de construção de cidade feita até hoje. Então, isso tudo, ainda, do ponto de vista formal, legalizado, aprovado e aceito pelo poder público, em gestões progressistas ou não. Então, há uma condição também, do ponto de vista de como as tomadas de decisões interferem nessas condições. E aí a possibilidade de transformação efetiva desses lugares e desse contexto mais próximo, né, que vai se dar, em parte, naquilo que é o espaço da vida pública, né, da calçada para fora, ou doméstico da casa para dentro. Então, nesse contexto, inclusive, há a compreensão dessas dinâmicas que estão estabelecidas. Nesse caso, não porque estamos na Zona Sul, a ausência total da produção de renda ou de emprego. Então, há todo um conjunto de questões e políticas que precisam ser estruturadas. Por mais que o dinheiro da produção das 3 milhões de casas fosse bem aplicado, não dá para pensar essas questões ou políticas de maneira dissociadas, porque a manutenção dessa questão ela é estrutural, né? Ela é econômica, ela é do ponto de vista da educação e assim por diante. E aí, já estou me encerrando aqui, um pouco do que é esse contexto construído há décadas, nesse esforço das pessoas da produção da casa quase como uma obra da vida toda. Então, às vezes, fica essa sensação de que a gente não consegue ouvir essa demanda e não consegue contribuir de maneira efetiva. E, ainda assim, um trabalho que a gente iniciou em 2008, está falando dele em 2018, é triste, porque pressupõe que a gente não fez outro trabalho que tenha alguma relevância. E aí, sim, isso é frustrante, imagino eu que estou aqui nessa minha posição, de ficar falando do mesmo trabalho relevante, porque os outros não foram adiante. Por mais esforço que se constitua, por mais que a gente compreenda que o projeto é uma parte de um processo, e que a gente, enfim, tenta dar respostas mais adequadas. Há discordâncias possíveis e são bem-vindas, mas entendo que há uma oportunidade enorme para que a gente possa avançar a partir dessas experiências e tentar, em algum momento, não sei se de maneira poética, em exceção, mas conseguir suprir ou dar as respostas que a gente entende como possíveis e adequadas para a sociedade. Excelente, obrigado, Marcos. Talvez pudéssemos começar com uma reflexão sobre uma conversa entre nós, antes de passar para o público, sobre justamente essa questão do que fez viável os projetos que cada um de vocês julga ter sido o mais interessante, o mais que deixa um legado para a cidade, né? No plano da habitação, ou qualquer que seja ele, ou no plano do pertencimento, na criação de um tecido que fosse mais usufruído por todos. Eu sempre me pergunto e eu fico com essa curiosidade, né? Mas o que deu certo lá e que não está dando mais certo? Por que não mudou a administração, ou são agentes de mercado que estão ausentes? Eu tenho muitas situações em que o público age, o setor público age e o mercado só vê risco. E a oportunidade está lá. Eu queria um pouco entender de vocês quais são as condições de possibilidade que estão presentes ou ausentes nesses enfrentamentos, né, que cada um de vocês tem. Eu começo? Olha, a condição de imigrante me coloca numa situação muito especial no sentido de fazer uma leitura até desse desastre. O catalão João Vilar chega em São Paulo na idade de 11 anos, quando tínhamos 2 milhões de habitantes. 2. Ou seja, sabemos todos, a cidade hoje, conurbada com mais de 20 milhões de habitantes, é o fruto de um processo de esvaziamento do campo
E nenhum país, nenhum não, o México tem problemas semelhantes, Laos tem problemas semelhantes. As cidades dos países pobres, muitas vezes, cresceram como São Paulo fez. Eu me lembro, quando a primeira escola que eu visitei era uma escola pública. E a escola pública que eu fiz era tão boa como a melhor escola de Barcelona. O Estado não teve a menor chance de promover educação na escala da imigração e do crescimento de São Paulo. Acho que essa é bom que a gente lembre disso. E para mim foi muito marcante. Escuta, olha, desço em Congonhas com meu pai. Pegamos um táxi. O primeiro vestígio, a partir de Congonhas, da cidade que eu entendia como cidade, guia, sarjeta, iluminação pública, transporte público, pessoas, construções, etc., era a esquina da Brasil com a Brigadeiro, sem Parque Ibirapuera. Quer dizer, essa é a cidade de 2 milhões de habitantes. E de lá para cá se passaram 60 anos, 65 anos. O Plano Marshall reabilita infraestruturas, permite a construção de alguns milhares de casas em diversas cidades e países europeus que não estavam tão destruídas como muitas vezes as imagens podem nos fazer pensar. Claro que Varsóvia foi arrasada, mas veja, não, eu só estou colocando essa questão para a gente não perder de vista o que são os anos mais recentes, e não só de São Paulo, das cidades grandes brasileiras. E sobre a questão que você está colocando, eu vou responder rapidamente. O trabalho que eu pude desenvolver, ele tem origem numa migração minha. Eu saí da minha classe social e fui trabalhar na periferia. Não só me preocupei para que o meu papel de professor nas escolas tivesse isto como reflexo, fundando 2 laboratórios de habitação e levando garotada para a periferia para entender o que é isso. Olha, acho que nesse sentido mudou muito. Eu me lembro quando eu estava no laboratório de habitação, eu era vice-presidente do IAB. Um dia fui para a reunião da diretoria para pedir licença para poder trabalhar na periferia, para que isso não fosse entendido como uma invasão de mercado de trabalho. Olha só em que nível a gente estava há pouco tempo atrás, 30 anos. O que, de alguma maneira, viabilizou vários dos meus trabalhos foi essa inserção. Tanto do ponto de vista do desenvolvimento de técnicas, como, enfim, de entender e me posicionar diante de uma realidade que, sem dúvida nenhuma, todos conhecemos, é um flagelo. Mas o meu copo meio cheio, no fundo, é o que eu retiro da trajetória que eu pude viver e da que eu vi muitos colegas viverem também. Tá bom. Então, com respeito à tua indagação, eu só posso dizer 2 coisas. O aporte que eu acho que nós conseguimos dar à arquitetura, no campo da arquitetura e do urbanismo, está nas nossas gavetas. E se tem alguma obra que deu certo, é por pura casualidade. Ou seja, a casualidade é a seguinte: a construtora teve um mínimo de respeito com respeito aos projetos, comprou a ideia porque entendeu que podia ser muito bom para a construtora,
politicamente a prefeitura estava também envolvida com o projeto e a comunidade também. Então, essa harmonia que raramente existe, eu diria que quase nunca existe, de repente coincidiu num momento em que todo mundo queria realmente que aquilo acontecesse. Enfim, é só isso. Chamado alinhamento de planetas, né? São raros, enfim. Acontece um a cada 1 milhão de anos, enfim, depende muito de não é causalidade. uma vontade política. Verdade, verdade. Mas, de qualquer maneira, acho que existe, de fato, um componente político, porque o Cantinho do Céu, Novo Santa Amaro 5 e outras experiências têm um momento e são datados em períodos próximos, né? Então, essa conjunção aconteceu num hiato de tempo, muito pouco tempo, aonde muita coisa boa se produziu, mesmo que comparativamente seja aquém daquilo que a gente precisa, mas há um saldo de projetos positivos. Enfim, tanto é que estão grande parte deles selecionados, né? Jardim Edith, Novo Santo Amaro 5, o próprio Cantinho do Céu e outros. Então, a equação para que essas coisas de fato aconteçam, acho que essa conjunção de fatores positivos, no fundo, traduz aquilo que talvez a gente venha perdendo ao longo das últimas décadas, que é, de fato, entender a importância do papel do Estado nas coisas e a importância daquilo que é o bem comum e o interesse comum, né? Quando o Hector diz que a construtora contratada, se ela quiser fazer, ela faz, isso é uma inversão absoluta dos valores e das responsabilidades. O cara tem que fazer, não deveria ter o espaço para não fazer o que está designado, né? E essa questão, óbvio, todo mundo nessa sala entende qual é a correlação de forças que está colocada em processos como esse e qual a possibilidade e o espaço que temos nós, por mais expressivo que sejam os profissionais, de intervir nesses processos. Então, o que é uma pena é que essa condição cíclica ela não é contínua, né? Ela acontece de maneira muito homeopática em pequenas doses. Então, você vai ter uma experiência exitosa da produção moderna, depois um longo período de produções em massa, que a gente não aprendeu nada com isso, depois algumas experiências nas capitais em especial, São Paulo, Rio e assim por diante. Então, a questão de que a política, ela hoje, inclusive pela conjunção de forças para que os governos aconteçam, ela, na minha visão, se traduz nesses arranjos onde não há um projeto, e sim há uma soma de interesses particulares, leva a resultados absolutamente desastrosos. Então, são raras as vezes onde a gente consegue efetivamente verificar essa condição desse quase alinhamento cósmico, enfim. Mas acho que conseguimos produzir alguma coisa. Pouco, mas a produção recente tem lá alguma qualidade efetiva. Sim, verdade. Enfim, talvez de uma maneira muito simplificada, a gente pode imaginar que um desses alinhamentos que dificilmente acontece, mas ocasionalmente acontece, é o alinhamento em estados federados do poder federal, estadual e municipal. O antagonismo partidário muitas vezes prejudica a boa fruição e a cooperação necessária entre os entes federados, né? E, por outro lado, outro alinhamento que é difícil de conquistar, mas que os chamamentos recentes eles mostram, é você alinhar os interesses políticos com interesses de mercado e da sociedade civil, né? Enfim, nós particularmente estamos envolvidos num processo de projeto urbano em que você tem uma força de mercado, um grupo industrial forte com uma gleba importante, ali perto do CEAGESP, que é muito bem intencionada, ela quer fazer um projeto de uma cidade aberta, ela quer incorporar e assentar
as famílias de uma maneira digna dentro do seu próprio entorno, não quer exportar para fora. No entanto, você tem grupos sociais que se opõem porque, na verdade, elas entendem que vai haver favelados um pouco mais perto das suas residências, então há um certo nimbismo, né? Not in my backyard, né? No acrônimo em inglês. As pessoas não querem. Então, esse alinhamento nem sempre acontece. Você tem, às vezes, puxa vida, uma coisa que é difícil, né? Você tem um agente de mercado bem intencionado, que não só apenas quer ganhar dinheiro, mas quer gerar uma externalidade positiva. E você tem um Estado apoiando, você tem um marco regulatório que favorece essa possibilidade do mercado atuar, mas aí você tem um pequeno grupo de supostamente perdedores, que se entendem perdedores, porque na verdade a gente entende que não é, mas que vai lá e se opõe. Então você tem esses alinhamentos que, para coincidirem, são quase que milagrosos, né? Enfim, mas acontecem. Eu acho que a gente tem que contar com o otimismo de que as vontades também, os agentes individuais com as suas forças próprias, têm que continuar nesse enfrentamento, né? Nessa advocacy, na proposição e tudo mais. Quando a gente fala de... Eu não estou usurpando meus poderes de um moderador, mas eu fico pensando, né, a gente está numa questão... A mesa está no entorno da questão habitacional. E acho que muito do que a gente conversa sobre a expansão, a explosão habitacional de São Paulo tem a ver com o sucesso de São Paulo, né, como polo de geração de riqueza, tem a ver com a chegada da Revolução Industrial, que atraiu esses milhões de novos habitantes e que foi difícil de acompanhar, como o João explica, né? A gente tem hoje uma questão de futuro que é talvez ainda mais grave, né? Porque, no fundo, você teve uma revolução industrial que deslocou as pessoas do campo para as cidades e gerou, em função da oportunidade de novos empregos. Muito, óbvio que houve muito desemprego, etc., etc. Mas agora nós estamos diante de uma revolução digital que ela muda o paradigma produtivo, assim como a revolução industrial, mas ela aparentemente não tem a possibilidade de gerar tantos empregos como a revolução industrial. A revolução digital, ao contrário, ao contrário, ela promete eliminar da face da Terra toda a possibilidade de trabalho mecânico, porque não interessa mais, né? É muito mais barato ter uma máquina fazendo trabalhos mecânicos. E a pergunta que fica, como é que será a cidade? Como é que vai ser a forma urbana se não houver a possibilidade de gerar tantos empregos, né? Acho que isso é fator de angústia para todo mundo, né? Para todos nós, em todas as gerações, sobretudo os mais novos, né? Como é que vai ser essa possibilidade de trabalho? Possivelmente vai haver muito trabalho no âmbito do cuidado da pessoa. Certamente, acho que o cuidado dos mais idosos será um campo de trabalho. Mas a clínica médica, provavelmente, hoje o Watson atende... o Watson da IBM, ele cuida melhor de problemas dermatológicos do que os próprios médicos, né? Porque, no fundo, o computador ele tem condições de ver o histórico clínico de evoluções de uma verruga, por exemplo, sei lá, 50 mil casos em 2 milissegundos, enquanto que o médico, na sua vida real, terá visto 200, 500 casos, 1000 casos no máximo, né? Então, a inteligência elimina, eventualmente, a inteligência artificial eliminará, por exemplo, a clínica médica, eliminará, talvez, os trabalhos de análise legal, jurídica. Como será essa nova cidade, né? Isso é uma coisa que... Como será a nova habitação nesse contexto, né? Como será uma cidade em que há muito mais desempregados do que empregados? Estamos indo para utopia ou para uma distopia, né? São questões muito curiosas da gente pensar, né? E talvez fora do contexto, talvez seja uma digressão, eu não sei, os curadores talvez estejam bravos comigo. Mas eu queria deixar também uma certa abertura para as pessoas irem pensando e para levantarem suas mãos e conversarem conosco, né? E eu não sei se alguém de vocês gostaria de complementar alguma reflexão, Marcos, se a gente passa já para algum bom debatedor no público que queira conversar. Eu queria fazer uma reflexão pequena aqui. É difícil você pensar... Você pode se identificar? Eu vou me identificar. Eu sou arquiteta, eu atualmente trabalho em curadoria de algumas exposições, tenho um trabalho de arquitetura dentro do limite do que eu pude. Fui aluna do Vila em Santos e fui aluna também na Belas Artes, quando eu me transferi de Santos para Belas Artes, e eu
comecei o laboratório de habitação junto com o Vila, junto com o Nabil, uma experiência, o Lotufo, uma coisa de Dom Quixotes saindo na periferia e assentando tijolo, construindo geodésica, tudo isso. E a vida me levou para muitas coisas. Eu tenho um filho que fez arquitetura, tenho 4 filhos, um deles fez arquitetura na escola da cidade, e o meu trabalho de mestrado foi sobre a escola da cidade, sobre ensino. Enfim, eu sou mais entusiasta do que... O meu copo está mais cheio do que vazio, embora na minha cabeça venham inúmeras coisas. Eu acho que essa dicotomia assim, do mercado e da arquitetura e tudo isso é uma coisa que a gente está sempre pensando a mesma coisa. De certa forma, eu acho como ele, nós estamos empacados, apesar da produção arquitetônica brasileira ser maravilhosa, apesar do Artigas, apesar do Paulo Mendes, apesar de tantos grandes arquitetos, o Gustavo Pena, que tivemos aqui hoje, tantos grandes arquitetos. Mas aí eu me lembrei agora do Vila, mais uma vez, eu acho que nós somos catadores de pérolas, pérolas de Mallorca, porque não é possível. Ou então, as gavetas que ele diz, essas gavetas não são as gavetas dos nossos escritórios, são as gavetas da nossa cabeça, dos arquitetos que estão formando, da política que nós estamos fazendo e do mundo para onde nós estamos indo. Porque um belo dia meu filho me respondeu uma coisa e eu fiquei muda. Por que todo arquiteto, e o meu ex-marido é de uma família de arquitetos, família Portugal, do Ramos de Azevedo, meu filho chama Heitor, porque calhou que vem de família de arquitetos do outro lado, do lado do meu ex-marido. E meu filho disse, por que todo arquiteto é um construtor da Sagrada Família? A gente está sempre reformando, sempre fazendo, mas a gente nunca acaba. A gente que nunca termina. Eu acho que eu não quero mais ser arquiteto. Então, eu acho que isso aí a gente tem que pensar o que está acontecendo com as cidades, o que está acontecendo com os arquitetos que a gente está formando. Só isso que, assim, de toda essa discussão me veio na cabeça. Excelente, obrigado. E que, quem sabe, essas nossas gavetas elas possam ser mais abertas, né, com mais frequência. As gavetas da cabeça, talvez. Exato. Nuno, você, por favor. Muito obrigado a todos pela forma como, da sua pessoal maneira, vocês foram colocando alguma tónica em algumas questões que nós temos todos vindo a sentir e a conversar. Confesso, João, que me emocionei com o seu depoimento e eu queria aqui deixar um testemunho porque é também a nossa preocupação enquanto Casa da Arquitetura, é a minha preocupação pessoal, nesta reflexão e neste ativismo que, no fundo, a Casa da Arquitetura está assumindo. As transformações têm sido grandes, a sociedade é complexa. Quando eu conheci o Paulo Mendes da Rocha, faz 10 anos, 12 anos, e ele falava uma frase que depois vinha repetindo, que a arquitetura tem como função evitar o desastre. Ou seja, constituir a alteração da realidade para que todos possamos viver melhor. E a complexidade que é grande das várias sociedades deste planeta faz com que haja movimentos, pois as cidades são mais desenvolvidas, são mais ordenadas e, por algum motivo, alguns de nós temos necessidade de mudar de local. Demorar aquilo que estávamos a falar ontem na Faculdade de Mackenzie, da construção do lugar, da nossa morada. E isto nos leva a fazer reflexões, porque automaticamente, nessa mudança, vamos construir novos lugares. E temos com esse otimismo que eu agradeço, João, mas também com as preocupações que todos nós temos na construção deste processo que é o urbanismo, a arquitetura, a própria sociedade. Nesta reflexão, eu queria vos dizer, com a profunda sinceridade de quem pensou isto lá atrás, de quem convidou os 2 curadores e que juntos fizemos, cada um com as suas funções, naturalmente, este percurso de uma seleção, de uma coleção, que naturalmente não é objetivo em si mesmo,
mas que é uma forma de nós produzirmos uma reflexão sobre 90 anos da arquitetura brasileira, sobre 90 anos, se calhar, do próprio Brasil. Não é? Nos filmes que estão nas exposições, refletem exatamente isso e põem em contraponto a arquitetura que era produzida nessa época com os filmes e as imagens, a cidade e os carros, que às vezes não queremos acreditar que são da mesma época, porque vão muito mais à frente. Hoje, a caixa d'água da Olinda, com uma foto bem feita, podia parecer um projeto acabado há 2 anos atrás. Portanto, esta capacidade que a arquitetura tem de construir o lugar e de assim melhorar a condição humana. E eu confesso que não foi fácil todo este processo. O Fernando, que está aqui ao lado, acompanha. Há muitos momentos que a gente diz, não digo a palavra que nós dizemos em Portugal, que é feio aqui neste momento, não é? Mas alguns deles sabem o que a gente apetece dizer. E na construção da cidade também acontece isso, ou seja, é um lugar que é necessário muita resiliência e na construção. E se há alguns momentos que a gente sente com vontade de dizer isso, que eu não digo agora, outros, ao ver estas imagens, ao ver esta construção destes lugares e da capacidade transformadora de alguns dos nomes que o João falou aqui, de vós mesmos, mereceu a pena ter feito todo esse trabalho. E eu, enquanto ideólogo deste projeto dentro da Casa da Arquitetura, sinto-me muito satisfeito e muito honrado de poder juntar esses nomes num trabalho e de ajudar esta reflexão. E a pergunta é o seguinte, como vocês também já entenderam da relação que vão tendo comigo em alguns pontos, a Casa da Arquitetura, enquanto centro de arquitetura, está-se a transformar muito mais do que apenas um museu ou um centro de estudos, onde naturalmente faz a reflexão disciplinar, onde as pessoas podem encontrar informação. De alguma maneira, a Casa da Arquitetura quer ser um agente transformador ou ter alguma influência na capacidade que o arquiteto tem de transformar essa realidade e construir esse mundo melhor. E, naturalmente, como o Marcos falou, estes agentes, esta correlação entre os agentes é muito desigual. Mas também é muito desigual pela nossa causa, não é? Qual é o compromisso que nós temos enquanto arquitetos, para não ficarmos sozinhos, para não sermos esta turma que gosta da arquitetura. No fundo, de que maneira é que nós conseguimos alterar esta correlação de forças e passar isto aos mais jovens, para que eles vejam como possível passar esta imagem que o arquiteto tem esta capacidade evidente, voltando outra vez ao Paulo, que dizia, nós, e quando referimos a nós técnicos, sabemos como se deve fazer. Às vezes não nos deixam. E existem outras pessoas que também sabem fazer outras coisas. O Filipe deu agora exemplo. Há gente todas que querem fazer bem, às vezes não sabem. Como é que nós, enquanto arquitetos, podemos explicar esta utilidade dos arquitetos e transformar nesta correlação de forças, de pôr o poder público, os arquitetos, os agentes que trabalham a cidade, no fundo, a conversarem para produzirem algo que seja eficaz, efetivo, consistente e persistente, que é a construção da cidade. De que forma é que nós, arquitetos, porque esse alinhamento dessas estrelas que muitas vezes acontece, e a verdade é que acontece, que façam com que os nossos projetos sejam bem realizados, são porque esse alinhamento das estrelas acaba quase com um acaso. Como é que nós podemos passar desse acaso a algo construído? Como é que nós podemos ser agentes transformadores dessa mudança? Como é que o arquiteto hoje, na contemporaneidade, e visto que a complexidade aumentou muito, hoje o mundo é bastante mais complexo do que se calhar que era há 20 ou 30 anos, como é que o arquiteto pode ter um papel transformador da cidade? Não só, falo naturalmente pelo projeto, mas pela capacidade, pela sua atitude de, enquanto projetista, ter uma capacidade de não desenhar apenas o que os outros definiram. Como é que nós podemos ser parte da definição da cidade que queremos e sermos parte da construção de uma nova correlação de forças, de uma nova forma de trabalhar? Era um bocadinho esta pergunta que eu vos deixava, esta reflexão de como é que não sabemos, que não temos uma resposta clara nem límpida, não é? Mas que temos que começar a construir, principalmente
tendo em conta as experiências que houve nas gerações passadas, muitas delas espelhadas na exposição, mas que nós temos que refletir e pensar como é que as novas gerações, qual é o legado que nós vamos deixar às novas gerações para construir uma nova cidade num país tão maravilhoso como é o Brasil. Excelente, Nuno. Obrigado. Você lá no fundo. Quem que é? Oi para todo mundo. Meu nome é Cristina, eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo da FAO Mackenzie. Tive a oportunidade incrível de ter aula com o Vilar, na disciplina que a gente formou, né, que eles formaram ano passado, do canteiro experimental. Então, eu queria resgatar um pouco assim, o que a gente vem discutindo e muito do que o Sérgio Ferro trouxe quando ele foi lá no Mackenzie, que é essa experiência do que você estava falando, assim, por que não industrializa o setor da construção e essa questão, né? Eu acho que vale a pena muito a gente retomar essa discussão que ele coloca lá nos 1900 e tanto, de que o setor da construção é onde, no fundo, ocorre a mais-valia, né? Então, não vai industrializar porque é de interesse de todo um sistema de que os trabalhadores sejam explorados, né, basicamente, de forma muito resumida, assim. E aí vendo o quanto o Sérgio apoia assim essas experiências mais recentes da usina, enfim, de uma geração que é acima da minha, mas que a gente também está fazendo parte, que no fundo são umas experiências quase que anárquicas, assim, né, que tentam reestruturar essa construção, essa forma de construir. E aí eu fico me perguntando, é importante que a gente fale sobre isso e resgate a importância dos movimentos sociais, né, e o nosso papel de articulação e de diálogo com os movimentos sociais, mas o quanto também a gente não está esquecendo do papel essencial do Estado, né, que é o que você coloca, assim, que essas experiências acabam sendo muito pontuais, né, e então como o nosso papel importantíssimo de reafirmar cada vez mais a importância das políticas públicas de qualidade, mas sem deixar de atuar nessas outras experiências paralelas junto aos movimentos sociais, de reformulação de canteiro e de reformulação de toda uma lógica, né? Então, eu acho que hoje eu vejo muito assim o copo mais cheio também, porque eu vejo que tem muitas atuações possíveis e que uma não exclui a outra, né? Eu vejo que na nossa geração a gente acaba tentando falar, não, então o que é o certo agora, né? Então a gente vai só fazer os mutirões e tal e construir de forma muito pontual, ou a gente vai atuar na prefeitura e no estado. Eu acho que as coisas têm que correr muito em paralelo, né? E, enfim, era mais isso. Não sei se cada um de vocês gostaria de comentar. Particularmente, eu não entendi exatamente a tua colocação, Cristina, né? Porque quando você fala que não há interesse em industrializar, isso eu não entendi essa parte, porque, no fundo, na parte da construção, hoje, o que você tem, de fato, é uma intensiva estandardização e produção industrial das unidades de habitação, essa que a gente está falando, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é fortemente fundado em produtores de habitação que trabalham sobre moldes industriais, numa linha de produção que é altamente standardizada. Então, os elementos são industriais, mas sempre tem a mão humana que vai... ainda vai haver. E sem esse elemento da industrialização, certamente a produção seria muito mais lenta ainda, né? Só vamos lembrar que, sei lá, bom, você tem graves problemas de aprovação que são muito lentos. Você tem um pipeline gigantesco de aprovação que fica lá 3 anos nas secretarias, etc., etc. A produção em si demora de 1 ano. Esses grandes lançamentos, que tem alguns milhares de unidades, e tal, eles acabam demorando algo de 12 a 14, 16 meses para serem produzidos. O tempo, sei lá, estou chutando, mas é o tempo mais ou menos médio que uma MRV, uma tenda, enfim, demora para produzir. O que eu acho que é curioso, né? Se você lembra, por exemplo, que o Empire State, no começo do século XX, ele demorou 13 meses para ser construído. É uma coisa. O primeiro trator que entrou e o dia do corte da fita foram 13 meses, no começo do século XX. E você pensa que demora mais ou menos o mesmo tempo para lançar um conjunto habitacional de 2, 3 andares,
hoje, século XXI, é uma coisa louca, né? Quer dizer, aí eu não entendi exatamente o que você quis dizer com relação à questão do trabalho, o que é industrial, o que não é, né? Enfim, você tem uma parte que é necessariamente manual, né? E uma parte que está muito industrializada e que tem uma linha de produção. Parece uma linha de produção mesmo. A montagem, eu fiquei muito impressionado. Esses dias eu andei visitando esses campos de obra e os canteiros de obra, e são a lógica de encadeamento de tarefas, ela é muito impressionante do ponto de vista da busca de eficiência. Lógico, a exploração do homem pelo homem está presente. Você tem trabalhadores lá, etc, etc. Mas, enfim, eu só estou fazendo um... Esse etc, etc que eu pego, assim, Não, mas... Não foi uma provocação, é só uma colocação que, assim, eu estou começando a estudar, né? Então, eu sou um pouco também. Mas o que eu entendo óbvio, é completamente necessária a industrialização dos elementos, né? Mas a partir do momento que você tem o momento do canteiro, ainda é aí que tem a exploração. Acho que... Sim. Enfim, mas aí... Sim, é um debate bastante complexo, mas é interessante aprofundar e ver onde é que estão as questões todas. A geração de mais-valia, a apropriação da mais-valia e a questão distributiva do capitalismo são as questões mais centrais da existência das civilizações. Até hoje nós estamos debatendo a mesma coisa, né? Mas vale muito a pena a gente se aprofundar e é interessante ter o questionamento. Gustavo, por favor, eu vi que você gostaria de falar. Eu queria dar um depoimento a respeito da Minha Casa Minha Vida, que eu soube através eu tive com ele, que é o João Filgueiras Lima, João Filgueiras Lima, o Lelé. Ele foi contratado e pediram a ele um projeto para o Minha Casa Minha Vida, um estudo de um processo construtivo, de um sistema de regras urbanísticas, arquitetônicas e alguns cuidados que deveriam ser tidos. Quer dizer, essa coisa da perdermos a oportunidade, né? E aí eu vi o filmezinho perfeito acontecer. Aconteceu o seguinte, o projeto dele ele fez, se entregou para a presidenta Dilma. E ela pegou o projeto e adorou, e disse, foi entusiasmada com o projeto. E, no momento seguinte, ela apresentou aquilo para os engenheiros, que eram aqueles consultores dela, parece que era da CEBIC, Câmara da Indústria da Construção. E o filmezinho que eu vou é o seguinte, falou, olha, este projeto, disseram eles os engenheiros, esse projeto é maravilhoso, é cheio de mérito, espetacular. Mas se a senhora quiser fazer projetos para atender a demanda, esse vai demorar talvez um outro mandato, não vai ter jeito. Nós temos um processo seguinte que não tem nenhum mérito, mas ele é capaz de atender a senhora, que é esse aqui, ó, esse sistema a gente faz assim, junta todo um bando de gente, vai fazendo essas casas carimbadas que nós vimos aí. E, evidentemente, a política mandou mais. A vontade de produzir foi ela que comandou o processo. E as consultoras faturaram absurdamente com isso. Elas ficaram bilionárias com isso. E nós tivemos pouquíssimos exemplos de qualidade. A maioria é de péssima qualidade, em todos os sentidos. Nós perdemos a chance e fizemos uma micha casa, micha vida. Não é? É isso que aconteceu. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, naquele momento, quem se manifestou contra nesse país? O CAL, nada, o IAB, nada, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, ninguém se manifestou, nem a sociedade, os arquitetos, individualmente ou coletivamente, ninguém se manifestou. E nós, então... Pois é. Então, eu me manifestei em Brasília. Em Brasília. Eu acho que nós perdemos a grande oportunidade, nós temos que colocar isso, tirando, então, o nosso Hector Vileca, eu me penitencio porque eu não me manifestei, e eu acho que nós construímos uma coisa que a gente vai ter, como está previsto, nós vamos ter um problema para administrar no futuro. E, em nome disso, então, eu fico imaginando o seguinte, vamos tentar agora, com essa experiência de 3 milhões de casas produzidas de uma forma equivocada, vamos tentar ver se existe a chance, nós aqui com o Infinito Vão, ou a Casa da Arquitetura,
é levar pelo menos uma saída para que dê mão de obra, que dê possibilidade de mão de obra digna, que leve as regiões do Brasil a casas adaptadas às condições climáticas, a condições até ao jeito de viver de cada povo. Cada um vive de um jeito. O Brasil não é uma coisa homogênea, né? É uma coisa cheia de Brasis aqui dentro. E que a gente pudesse, de alguma maneira, ter uma saída para isso, porque ficar imaginando que nós vamos continuar fazendo nossos ciclos de conversas de arquitetos brasileiros e portugueses e não termos nada a dizer nisso, eu acho que ficaria ruim, entendeu, Dalina? Eu acho que essa experiência de vocês talvez seja o que ilumina e que oxigena esse processo, para mostrar que nem tudo está perdido, que nós existem oportunidades, existe jeito de fazer, e que temos que somar isso, para não serem só exceções e serem, talvez, a regra. Obrigado, Gustavo. Certamente é uma nota positiva. E não sei se alguém quereria mais se manifestar. Nós estamos nos aproximando já do tempo final e talvez pudesse dar uma oportunidade de manifestação final de cada um dos palestrantes. Eu só queria dizer que o Lelé morreu triste por não ter Ah, que triste, que pena. Gustavo, eu acho que, de fato, configurou-se uma oportunidade perdida, porque não é sempre que um governo, uma nação, dispõe de 400, 350 bilhões para investir em infraestrutura no final, né, e criar cidades. E, de fato, foi uma oportunidade desperdiçada. O que é curioso desse trajeto, o que nós sabemos, é que você tinha um plano nacional de habitação em curso, não é, que estava sendo negociado, costurado, tinha muito mais reflexões. Havia muito mais gavetas ali, né, de reflexão de inserção urbana, dos empreendimentos, etc., etc. Não era perfeito, pelo que me dizem, mas havia muito mais critérios de qualificação urbana das unidades habitacionais do Plano Nacional de Habitação do que efetivamente aconteceu. E, numa virada muito súbita, o programa Minha Casa Minha Vida ele se suplantou ao Plano Nacional de Habitação, ao arrepio, inclusive, de vários órgãos implantados em Brasília, né, no Ministério das Cidades e tudo mais. Esse deslocamento, ao que eu não era ativo, eu não era um ativista urbano na época, eu não sabia, mas ao que me contam, foram decisões tomadas em gabinete, em 4 paredes. Há suposições de que havia uma tentativa de salvaguardar interesses de forças de mercado que haviam capturado muito dinheiro em mercado de capitais e que sofreram muito com a crise de 2008. Então, a política, talvez esse deslocamento, é uma hipótese, eu não tenho certeza. Essa hipótese é uma leitura possível, né? Esse deslocamento do Plano Nacional de Habitação para o Minha Casa Minha Vida visou resguardar um certo equilíbrio das forças de mercado que estavam em desamparo em função da crise de 2008, isso em 2009, então o tempo coincide muito. Mas é uma oportunidade perdida, de fato é. E muito triste que o Figueiras tenha morrido, triste com esse resultado. E quem sabe esse diálogo ele nos incite a cada um de nós presentes a continuar militando, né? A buscar fórmulas de evitar o desastre, como o Paulo Mendes se refere à arquitetura, né? Enfim, temos que tentar evitar o desastre. O desastre está colocado em muitas distopias que já estão em curso, né? O ódio social, o ressentimento, ele tende a se agravar, né? Num sistema de apropriação de riqueza, como o liberalismo puro ele gera, a possibilidade de ressentimentos de tornar uma força de oposição é enorme. Os liberais acham que a geração de riqueza ela deve aumentar o tamanho do bolo, de fato haver um processo distributivo que seja palatável para todo mundo. Se isso for possível, eu eventualmente seria a favor de uma ordem liberal. Mas eu não tenho certeza que o liberalismo puro ele é capaz de contentar a todos numa base minimamente justa e que minimamente possa alimentar de oportunidades iguais para todo mundo, né? Acho que essa é a grande dificuldade, que todos tenham oportunidades iguais, né? Que possam se desenvolver, estudar,
tenham as suas necessidades mínimas básicas para saírem de uma mesma barra de saída em suas respectivas vidas. Seria uma beleza. Aparentemente não é possível isso, né? Porque a concentração de riqueza ela só se agrava. Né? As curvas de geração de riqueza são extraordinárias e também são extraordinárias do ponto de vista negativo o problema distributivo, né? O crescimento da pobreza e tudo mais. Muito embora há um argumento civilizacional que mostra que nos últimos 100 anos as condições de vida no planeta melhoraram muito. A impressão que dá é que poderiam melhorar muito mais ainda. Então, estamos no meio copo cheio, no copo cheio, no copo vazio. Enfim, é uma coisa para todos pensarmos, para todos militarmos em torno de uma certa... Pois é. Eu creio que o nosso tempo chega quase ao fim, né? E eu queria dar uma oportunidade a todos que quiserem na mesa de se manifestarem, como última palavra agora na nossa reunião. E desde logo eu agradeço a todos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Então, posso começar, por favor? Então, eu comparto com tuas colocações, viu? Bastante. Mas hoje, pelo menos estamos em um momento de uma certa depressão e não temos uma ideia muito otimista quanto ao futuro. Mas isso acho que é uma questão momentânea. Mas isso não quer dizer que no nosso trabalho, no escritório, apesar de que estamos sentindo cada vez mais em um universo, em um pequeno mundo isolado, continuamos trabalhando, continuamos pensando e sempre tentando inovar em nossos conceitos, nossas ideias e procurando sempre ir além do possível. Enfim, essa é a única mensagem que eu posso dar hoje. Obrigado, Hector. João, por favor. Olha, eu vou finalizar como eu comecei, citando os Racionais, que eu não lembrava deles. Está tudo aí para nós, é só saber chegar. Quando eu vejo a Cristina, eu vejo muitos estudantes de arquitetura, e muitos com as preocupações que ela tem. Você fez uma pergunta que eu não respondi na hora, nem depois, vou fazer agora. A moradia estudantil da Unicamp, que é a que está presente na exposição, é um trabalho, entre vários, muitos diria, que eu fiz pelo país inteiro. E todos tiveram a mesma característica. Eles foram feitos junto com as pessoas. Para fazer esse projeto, durante 6 meses me reuni com 80 estudantes de todas as representações estudantis da Unicamp. Estive em igrejas à noite, com assembleias de futuros moradores, 300 pessoas. No plano profissional também foi muito plural. Eu nunca tive fechado no meu escritório. E os momentos em que eu estive, nunca não é verdade, os momentos em que eu estive foram os momentos talvez mais estéreis, onde o meu copo estava definitivamente vazio. Sempre que eu pude trabalhar com mais gente, sempre os resultados foram melhores. Olha, tem que refundar o IAB? Olha, eu acho que ele está sendo refundado, tem gente muito mais nova hoje lá. As escolas já mostram, e de uma maneira clara, sinais, e até com força, de mudança. Então, é isso. Eu, como conheci esta cidade com 2 milhões de habitantes, como me dei conta do que aconteceu, e o que aconteceu estão em fotografias que você nos trouxe, Boldarini, e que conhecemos bem esta realidade, acho que vai exigir mais tempo.
os arquitetos sempre estivemos numa certa resistência cultural. Bem, continuamos na resistência. Isso a gente tem que ter claro. E acho que todos os processos, na medida em que eles forem mais coletivos, em qualquer instância, eles serão mais fortes, mais ricos e mais promissores. É isso. Excelente, excelente, João. Marcos. Não, eu compartilho e queria um pouco, parece aquela época do Cristóvão Buarque, que ele falava que tudo era educação. Ultimamente, tudo eu venho falando que é o papel do Estado, né? Eu acho que, Gustavo, há uma condição que a gente precisa conseguir entender e conseguir se inserir efetivamente, que é espaço político, né? Sem espaço político efetivo, a gente não consegue avançar sobre questões que são estruturais, importantes, definidoras, né? Então, a experiência de vocês, você devia estar citando a Votorantim, por exemplo, né? Há que haver ali, em algum momento, um mediador, um árbitro para a decisão disso, né? E não pode ser o poder privado de ambos os lados, nem quem ataca, nem quem se defende. Então, de novo, assim, há a importância de que a gente consiga constituir, e aí, ora atuamos dentro, ora atuamos fora, do ponto de vista da compreensão do papel e das reflexões possíveis a partir do dentro da máquina estatal, assim. E acho que essa é uma questão que a gente, na minha média experiência profissional, a gente não entendeu como fazê-la, né? A gente não entendeu como fazê-la em grupo. Acho que a gente ainda faz discussões que estão aquém daquilo que é a importância do nosso papel transformador para com o cenário que nós temos, né? Então, você colocou uma pergunta que ficou sem resposta, que é o que é a cidade do futuro. Para mim, ainda é difícil pensar para frente quando a gente está olhando para trás e tentando recuperar um saldo que é enorme, nos é custoso e que atende um conjunto expressivo de pares e pessoas ao longo do país. Bom, e mais uma vez, obrigado. Foi um prazer e vamos lá. Excelente, olha. Obrigado. Eu vou encerrar, então, dar como encerrada a sessão, agradecendo e parabenizando a curadoria do evento, agradecendo aos participantes e a presença de todos aqui. Um bom dia a todos.